Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Momento de louvor maravilhoso. Palavra de oferta linda. Como o Espírito Santo de Deus já falou aos nossos corações nessa noite. Amém? Mas ainda há algumas coisas que Deus precisa realizar neste lugar. Amém? E eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor em João 14, 21. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da obediência. Nessa noite nós vamos meditar em algumas passagens da palavra, tomando como base a vida de dois homens de Deus, mas que escolheram caminhos diferentes. Ambos eram homens de Deus, ambos usados pelo Senhor, mas um optou em obedecer imediatamente ao chamamento do Senhor, e o outro, vamos refletir na palavra. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está dizendo que um sinal de que você ama a Deus é guardar os mandamentos, é obedecer. Não tem como nós amarmos ao Senhor e não obedecê-lo. 1 Samuel 15, 22, uma passagem muito conhecida. Ali, nessa passagem, essa palavra era para Saul. E Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Vocês consideram que a adoração é algo importante? Pois o Senhor está dizendo aqui que antes da adoração, antes do holocausto, antes do sacrifício, o que mais agrada a Ele é que sejamos obedientes. Jeremias 7. Obrigada, meu irmão, esse fundo é inspirador. Deus abençoe a sua vida, glória a Deus. Vamos lá, Jeremias 7, 22. E nós vamos ler o 23 também. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Deus, Ele quer obediência de nós. E como eu havia falado antes, nós vamos ver a vida de dois homens que tinham as suas convicções, que tinham os seus ideais, que tinham os seus princípios, mas um obedeceu prontamente e o outro preferiu fugir da presença de Deus. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Nós conhecemos bem essa história, não é? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, repete comigo, Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus não mandou Jonas ir para Jope. Deus foi muito claro. Deus queria que Jonas fosse a Nínive. Nínive era uma cidade onde o povo tinha uma fama de ser maldoso, maledicente, idólatra. E Deus
na sua grande e infinita bondade e misericórdia, comissionou Jonas para levar àquele povo uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de salvação. O Senhor queria que aquele povo também se convertesse. Mas Jonas, cheio da sua justiça própria, qual foi assim a reação imediata dele, conhecendo os ninivitas? Porque a fama deles corria nas cercanias. Eu vou lá me meter a falar para esse povo de dura cerviz, povo difícil, povo ruim, povo maledicente. Senhor, eles têm mesmo é que morrer, tudo queimar no inferno, pronto, acabou. Não tem que ter salvação. Eles são maldosos demais. E daí, todos nós sabemos que ele, se recusando a obedecer num primeiro momento, ele foge da sua missão. Aliás, através da vida de Jonas, nós vamos aprender que existem 2 tipos de obediência. A obediência voluntária, aquela que imediatamente a gente responde ao chamamento do Senhor. E a obediência que é por mal, obediência que o Senhor tem que apertar, que o Senhor tem que provar a gente, para que a gente atenda ao chamamento. Todos nós conhecemos a história e sabemos porque tudo o que Jonas passou. E nós entendemos que a desobediência nos priva de viver o melhor de Deus nas nossas vidas. Salmos 81, nós vamos ler do 10 ao 16, Salmos 81, do 10 ao 16, olha o que o Senhor fala. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não quis me escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. E os que aborrecem ao Senhor lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. O que o Senhor está nos dizendo? Eu quero fazer o melhor por vocês, Israel. Eu quero, mas vocês não me obedecem. E por causa da desobediência, lamentavelmente, vão padecer, vão sofrer. Todo aquele processo de correção, e eu acredito que foi realmente muito mais do que uma forma que o Senhor arranjou de convencer Jonas, foi um corretivo, foi uma correção. Todo o processo de correção que Jonas passou, a gente conhece muito bem. Primeiro ele foi lançado no mar revolto, os ventos faziam ondas enormes que debatiam aquele navio, as cargas já tinham sido jogadas. Os marinheiros estavam desesperados a ponto de perderem a vida. E Jonas pediu: me lancem ao mar, a culpa disso tudo é minha. Sou eu que sou um servo de Deus, fui eu que recebi uma ordem do Senhor, mas eu preferi me omitir, eu preferi fugir. Dito isso, lançaram Jonas a um mar bravio, mas Jonas não se afogou. Ele foi engolido por um grande peixe e ficou na barriga daquele animal 3 dias e 3 noites. Pensem bem naquela situação, a palavra diz que as algas envolviam a sua cabeça. Meus irmãos, a gente 3 dias orando e jejuando em casa, no conforto do nosso lar. O negócio já é estreito, o negócio já é difícil. Vocês imaginam a situação de Jonas na barriga daquele animal, correndo pelos oceanos, se alimentando, abrindo a boca, entrando água. Eu imagino Jonas ali naquela situação, achando: vou morrer, perdi a minha vida. A vida dele não foi tirada. Ele passou por muito perrengue, ele passou por muita situação difícil, por muito aperto. Mas isso tudo foi para quê? Para aceitar a mensagem de Deus. Tudo isso para aprender
a obediência. Projeta para a gente Jonas 3, do 1 ao 6. Jonas 3, do 1 ao 6. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o menor até o maior. E chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e cinza e assentou-se sobre cinza. Quando ele resolve seguir o chamado do Senhor, obedecer a palavra, pregar aquele povo, o arrependimento imediatamente vem, porque quando o Senhor te comissiona a ir a algum lugar, Ele já foi lá naquele lugar e já preparou todo o cenário. De que Jonas tinha medo? Era preconceito. Quantas vezes nós deixamos de ser usados porque nós somos preconceituosos, questionadores, colocamos desculpas para deixarmos de fazer o que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Mas quando Deus te mandar ir a algum lugar, Ele já foi lá e já preparou tudo, todo o cenário, Ele já entregou a vitória na tua mão. O avivamento daquele povo era ansiado por Deus, e o cenário estava todo preparado, para que o quebrantamento chegasse até o rei. Convocou um jejum, até o rei jejuou. Aquele povo temeu ao Senhor. Jonas precisou aprender a obedecer. E nós precisamos entender que a obediência é algo realmente que nós precisamos aprender. Ninguém nasce obedecendo. Aliás, é o contrário. A gente nasce e muito desobediente. Presta atenção na criancinha quando está aprendendo a andar, né? Avista lá o buraquinho da tomada, a mãe já olha e fala: não. Ele olha, vai lá até o buraquinho, estende o dedinho, a mãe diz: não. E ele estende o dedo para o buraquinho. Agora é tarde. Desobedeceu, vai ter consequência. Mas é a nossa natureza adâmica. Lá no princípio, com os nossos primeiros irmãos, nós conhecemos bem a história de como a desobediência é nata. E é algo que precisamos estar em constante luta conosco mesmo, contra essa natureza, contra a nossa carne. A nossa carne só quer fazer a vontade dela. A nossa carne só quer fazer o que é conveniente a ela. E essa luta entre carne e espírito vai ser para o resto das nossas vidas, até o dia da volta do Senhor. E agora, nós vamos à mesma cidade. Vocês lembram qual era o nome da cidade? Jope. Nós vamos a Jope novamente, mas dessa vez num outro momento. Livro de Atos, no capítulo 9. Do versículo 36 ao 43. Olha o que aconteceu nessa mesma cidade, nesse outro momento histórico. Atos 9, 36, 36. Havia em Jope, repete comigo, Jope, uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, e era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-la no cenáculo.
Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles, e tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Olha que coisa mais maravilhosa. A mesma cidade escolhida por Jonas para fugir da presença do Senhor, agora era um palco de um grande milagre que acontecia através da vida do apóstolo Pedro. Mas Deus, Ele não queria apenas ressuscitar Dorcas, que era uma mulher que vivia naquela região. Havia também um grande avivamento preparado para aquela terra, da mesma forma que havia um avivamento preparado para os ninivitas. Havia um avivamento preparado para os gentios que habitavam naquele lugar. E era necessário que a mensagem de arrependimento também chegasse àquele povo. Era o momento da inclusão dos gentios na mensagem de salvação. Porque até então a palavra só era recebida pelos judeus. E mais à frente no livro de Atos, no capítulo 10, vamos ler do 1 ao 6, o Senhor já começa a preparar o cenário ali na cidade de Jope. Atos 10, do 1 ao 6 diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Então o Senhor preparou Cornélio para levar Pedro. Mas a palavra de Deus diz que Cornélio era um centurião. Cornélio não era um judeu, centurião era um soldado romano. Mas Deus é um Deus que prepara todo o ambiente. Vamos ler o 10 do 9, a partir do versículo 9 até o 20. E vamos ver o que aconteceu. Atos 10, 9. A partir do verso 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, desce, vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei.
E descendo Pedro para junto dos homens, disse: a que me tendes? Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Por que, volta lá só um pouquinho, por favor. Por que esse bom testemunho durante de toda a nação judaica? Os romanos e os judeus, eles tinham uma relação um tanto quanto conflituosa. Porque o poder estava nas mãos dos romanos. E Cornélio era um centurião que recebia ordens de Roma. Então, era muito comum as brigas, as rixas e as perseguições. Mas a palavra diz que Cornélio tinha um bom testemunho junto à nação judaica. Porque ele não era perseguidor, porque ele era um homem de Deus. Então, que Pedro não temesse ir com aquele homem. Pode ir, 23. Pedro, pois, convidando a entrar, hospedou-se. E no dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos do que habitavam em Jope foram para a sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Irmãos, imagina a felicidade desse homem. Mandou preparar a casa, mandou preparar o banquete. Ele já ouvia falar de Pedro e dos seus sermões. Ele já sabia que ali, aquele homem poderia fazer não só milagres, mas oferecer aquelas pessoas ali o que ele tinha de mais precioso, a palavra de Deus. Todos sabiam que Pedro tinha andado com o Senhor Jesus e testificado por vista tudo que Jesus tinha feito. Então eu imagino a ansiedade de Cornélio de ouvir sobre o Senhor Jesus, a alegria daquele homem. Pode prosseguir. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, porque eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. E a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Olha só, olha o que Pedro pensou. Vai ser difícil, Senhor, obedecer ao que o Senhor está me mandando fazer. O Senhor está pedindo para eu entrar na casa de uma pessoa que, segundo a lei de Moisés, eu não posso visitar, não posso sentar para comer com ela. Mas Deus, mais uma vez, é Deus de mudar circunstâncias. Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Era a visão que Pedro tinha tido. Embora ali naquele lençol descessem animais, e havia pela lei de Moisés restrições em relação ao que o judeu poderia ou não comer, o que Deus falou a Pedro? Pedro, não julgue imundo o que eu já consagrei. Pedro entendeu que aquele povo também era amado por Deus. Aquele povo também era querido pelo Senhor, que tinha sim um preconceito na mente dele em relação àquele povo. Mas esse não era o objetivo do Senhor. O objetivo do Senhor era levar a salvação àquele lugar. Vamos prosseguir com a leitura. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Pedro pergunta a Cornélio. E respondeu-lhe: faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse Cornélio: a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar.
Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro dizendo: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Pedro continuou falando e contando e dizendo das maravilhas que eram feitas por Deus através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz que Pedro ainda falava quando desceu sobre aquelas pessoas que estavam ali, que não eram judeus, que eram gentios, mas que estavam com fome e com sede de ouvir a palavra do Senhor. O Espírito Santo veio sobre eles. Atos 10, 44. Olha só o que aconteceu naquela reunião, naquela casa. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também aos gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles ali por alguns dias. Essa era a vontade do Senhor, que houvesse ali naquele lugar um avivamento, através da pregação da palavra, através do testemunho de um homem obediente, que tinha suas convicções. Sim, ele era judeu, ele era observador da lei, ele era um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha um testemunho a zelar. Ele sabia que não era permitido estar na casa de gentios, muito menos se assentar para comer com eles. Mas Deus mostrou a ele qual era o propósito, qual era o objetivo. Quando Deus te manda em algum lugar, há um objetivo por trás do chamamento. Há um objetivo, há um propósito do Senhor. E apesar de todas as relutâncias que Pedro teve, ele chegou a dizer: jamais, Senhor, tocarei no que é imundo. Quando ele teve a visão, porque ele não tinha entendido que Deus estava falando: eu não tenho acepção de pessoas. Pedro conseguiu superar o propósito, entender o plano redentor e o propósito de Deus. Nós precisamos entender que há bênçãos e propósito na obediência. Gênesis 26, do 1 ao 5, nós vamos ler. Gênesis 26, do 1 ao 5. E o Senhor está falando ali para Isaac: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. E aquele tempo era um tempo onde havia fome, onde havia seca. As pessoas estavam peregrinando e o Egito, por ser banhado pelo Nilo, era um lugar de terras férteis, um lugar muito bem governado. Dificilmente no Egito havia falta de alimentos. Todos iam para o Egito,
Mas a direção do Senhor a Isaac foi: não vá, fica. Sabe, meus irmãos, ficar e obedecer muitas vezes é estar na contramão do mundo. É remar contra a maré. E quantas vezes somos taxados de bobos? Somos taxados de inocentes, porque nos recusamos a ir junto com todo mundo. Esse negócio de deixa a vida me levar, vida leva eu, isso não é para crente não. A gente não tem que deixar a vida nos levar. A gente tem que pedir ao Espírito Santo de Deus que nos oriente aonde nós temos que ir. A ordem do Senhor para Isaac foi muito clara. Fica. Prossiga. 26:5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O que ele está dizendo? Olha só, seu pai me ouviu e se deu bem. Então, se você me ouvir, você vai se dar bem também. E Isaac acabou ficando em Gerar. E qual foi o resultado de obedecer a Deus? Gênesis 26:12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, porque num período de escassez, num período de fome, só ele prosperava, porque ele obedeceu. O nosso apóstolo, líder da nossa igreja, apóstolo Paulo Macedo, ele tem uma frase que a gente que é de Leadita conhece muito. Obediência é a chave do sucesso e gera bênçãos. Então, a palavra vem dizer isso constantemente. E se nós continuarmos a ler a palavra, depois você anota para você ler em casa, com calma. Em Deuteronômio 28, a gente tem quase um capítulo inteiro falando das bênçãos que procedem à obediência. As bênçãos correm atrás daquele que obedece a Deus. Não é a gente que corre atrás da bênção, não, é a bênção que corre atrás da gente. Mas da mesma forma, mais à frente do capítulo 28 de Deuteronômio, do versículo 15 ao 45, vem falando a respeito da maldição proveniente da desobediência. E de igual forma, as maldições também nos alcançarão se nós desobedecermos. Conclusão da palavra desta noite. O que havia em comum entre Jonas e Pedro? Ambos eram homens de Deus. Ambos receberam uma palavra do Senhor. Ambos tinham a missão de anunciar o evangelho a gentios, a povo que não era de Deus, e levar a salvação para povos de dura cerviz. Ambos tinham motivo de relutar contra aquele comando. Jonas, porque era preconceituoso com os ninivitas. Pedro, porque era preconceituoso com os gentios ali da cidade de Jope. Ambos estavam na mesma cidade. E ambos tiveram como resultado um grande avivamento. Porém, embora o chamado fosse o mesmo, o resultado também fosse o mesmo. O processo dos dois foi completamente diferente. Por quê? Porque Jonas começa desobedecendo. Na verdade, ele não quis entrar pelo caminho da obediência voluntária. E Deus tem todo um jeitinho peculiar de nos fazer obedecer. Ele ama ao filho. E o pai disciplina o filho a quem ama. E nós seremos muito inteligentes emocionalmente, espiritualmente, se nós entendermos isso. Porque muitas vezes a disciplina, a própria palavra do Senhor diz, que a disciplina não parece boa, a disciplina no primeiro momento ela é encarada com tristeza. Nenhum filho gosta de ser disciplinado, a gente não vai ver nenhuma criança comemorando coça. Ai, a coça que eu tomei hoje foi a melhor de todas. Não tem, não existe.
A disciplina é ruim, mas ela vai fazer a gente crescer, ela vai nos experimentar, ela vai nos fortalecer, ela vai nos fazer ter discernimento, ela vai nos fazer ficar mais espertos. E ele teve, Jonas, que experimentar, sofrer todas as circunstâncias da disciplina até começar a obedecer. Já Pedro começou obedecendo. Ele não sofreu dano algum por aquele processo, pelo contrário, ele teve a honra de ser o grande avivalista para aquele povo, para aquela nação, para aqueles gentios. E obediência, meus irmãos, não é algo fácil, não. Nós todos aqui já fomos crianças. Meus irmãos, pense numa criança levada, que levava uma coça todo dia, era eu. Todo dia a mãe batia, põe de castigo, batia, põe de castigo. Até alcançar a idade do entendimento, foi difícil. Mas até o próprio Jesus teve que aprender a obedecer, porque a palavra do Senhor nos diz em Hebreus 5:8, que Ele, Jesus, precisou aprender a obediência, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se Jesus, que foi Jesus, teve que aprender a obedecer, quanto mais eu e você. Então, meus irmãos, eu quero finalizar a palavra com uma curiosidade. Jope, o nome Jope significa belo, significa formoso. E a cidade tinha esse nome porque era belo o brilho do sol quando batiam ali nas construções daquela cidade. Eu quero dizer a vocês que não há nada mais formoso e belo aos olhos de Deus do que a nossa predisposição em obedecer a Ele e fazer a sua vontade. Amém? Essa é a palavra que veio do coração de Deus para a igreja nessa noite. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. E já vá vendo do Senhor aonde você tem falhado, aonde você tem desobedecido, o que o Senhor tem pedido de você, que você tem usado as desculpas do preconceito, você tem usado a desculpa da dificuldade, você tem usado inúmeras desculpas, inúmeras maneiras para fugir do chamamento que o Senhor colocou nas suas mãos. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, o Senhor, se Ele não pega na reta, Ele pega na curva. Mas Ele pega. Então é muito melhor que obedeçamos, porque o nosso Pai é um Pai tão lindo, é um Pai tão carinhoso, é um Deus tão maravilhoso. E Ele precisa de mim e de você, para levar a palavra num momento como esse que nós estamos passando. As pessoas estão precisando de uma palavra de alento. As pessoas estão precisando do amor de Deus. Que você seja esse instrumento pela obediência. Em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu coloco toda esta congregação nas tuas mãos nesta noite. Eu coloco, Senhor, a vida de cada irmão que está aqui, que perceberam um chamado, ora como Jonas, ora como Pedro, ora como tantos outros. Oh Deus, não permita, Senhor, que o príncipe deste mundo venha roubar aquilo que o Senhor tem a fazer, através da vida dos irmãos. Mas que possamos entender as bênçãos da obediência, que possamos fluir naquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor venha a nos perdoar todas as vezes que nós fugimos do Senhor. Nos usa, porque quando o Senhor nos envia, o Senhor já prepara todos os cenários. Nós queremos entregar a nossa disposição em obedecer. Usa, Senhor, os teus filhos como boca de Deus, como mão de Deus.